trazer a verdadeira solução. E falo pra você. E hoje mesmo eu comprei, não vendo, tô no hold, meu irmão. Bitcoin é você no controle. Bitcoin transferindo valores. O futuro chegou, vem que vem. É a revolução blockchain. As pessoas entrando no mercado com medo dos bons de alface. Fique tranquilo, não chore, amigo, cachorro que morde não late. Quando o mercado está derretendo, parece até chocolate. Mas tô de boa, surfando na onda, curtindo o padrão do Bart. Bitcoin é você no controle. Bitcoin transferindo valores. Engata a primeira, subindo a ladeira, deixa de bobeira, não faça besteira. O nosso dinheiro talvez evolua, já tô com o foguete apontado pra lua. Bitcoin, algumas altcoins. A moeda que veio pra trazer a verdadeira solução. Quero dizer e falo pra você. E hoje mesmo eu comprei, não vendo, tô no hold, meu irmão. Bitcoin é você no controle. Bitcoin transferindo valores. O futuro chegou, vem que vem. É a revolução blockchain. O meu gerente é tão sorridente, um amigo pra todo momento. Eu não aviso que tem o meu banco, pois sei que ele é ciumento. Com Bitcoin eu envio o dinheiro do leite pra onde quiser. Só não revelo o meu segredinho pra linda da minha mulher. Bitcoin é você no controle. Bitcoin transferindo valores. Engata a primeira, subindo a ladeira, deixa de bobeira, não faça besteira. O nosso dinheiro talvez evolua, já tô com o foguete apontado pra lua. Bitcoin, algumas altcoins. A moeda que veio pra trazer a verdadeira solução. E falo pra você. E hoje mesmo eu comprei, não vendo, tô no hold, meu irmão. Bitcoin é você no controle. Bitcoin transferindo valores. O futuro chegou, vem que vem. É a revolução blockchain. Seja bem-vindo! Você está no canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Aí, galera, estamos aqui trazendo mais uma live para o pessoal que acha que isso aqui é gravado. O negócio é ao vivo, estamos ao vivo. E para isso, nós vamos aqui, ó, um salve para a galera que está chegando cedo aí, ó. Matheus Hackbart. Tem também aí o Francisco Pereira. O senhor é uma inspiração. Gratidão aí, Francisco. Tamo junto. O Neto, que é o nosso, que é membro aí do nosso clube de membros do YouTube, deve estar fazendo parte também lá do nosso grupo VIP do Telegram. Tem contato comigo, pode tirar todas as dúvidas que quiser lá. Tem também aí, ó, o Oliver. Que é isso? Se grilo fazia umas migas, se fosse... Não entendi nada, cara. Que maluquice é essa? Tem também aí, ó, Fundamento Negócios acompanhando. Um monte de gente. Vamos buscar os 30k. Daqui um pouco já vamos falar sobre o preço do Bitcoin, sobre essa especulação maluca aí. Será que Bitcoin é 100? Será que Bitcoin é 20? E aí? Fica uma maluquice isso. Germando, tem o Marcos, o Kleber. Aí, começou a andar esse chat aí. 100 pessoas já, gente. 100 pessoas. Galera, vamos conversar hoje nessa nossa live sobre a adoção, né? Nós temos todo esse lado especulativo do Bitcoin, todo esse lance de ganhar dinheiro, de ficar rico da noite para o dia, que nem muitos pensam, né? Que Bitcoin é uma fórmula mágica de ganhar dinheiro, mas não é isso. Nós sabemos agora que recentemente El Salvador adotou o Bitcoin como uma das suas moedas oficiais, que agora é dólar e também o Bitcoin. Nós mandamos 2 correspondentes lá para El Salvador para testar essa bodega, para ver se realmente está funcionando. E eu quero chamar agora, nesse momento, esses correspondentes. Vamos lá! Galera da B13, sejam bem-vindos ao canal Voepa! Fala, vô! E aí, pô? Beleza? Como é que você tá? Legal, cara. Travou? Tá ouvindo a gente aí? Tô ouvindo legal. Se apresentem aí. Esse rapaz aí que tem cabelo, se apresenta primeiro. Depois tem o outro que tá sem cabelo. Eu também, olha, nada contra os carecas, viu? É dos carecas que elas gostam mais, vô. É dos carecas que elas gostam mais. Há controvérsias. Bom, vô, eu sou o Marcos.
que eu, junto com o Andrezão, a gente faz parte aqui da equipe da B13 e gostei que a gente já foi apresentado como correspondentes oficiais, né? Já gostei. Correspondentes. Eu fiquei sabendo, cara, que vocês... Primeiro, nós já vamos falar sobre esse lance de El Salvador, que vocês se mandaram lá para El Salvador e usaram Bitcoin lá. Depois nós já vamos falar sobre isso. Primeiramente, eu quero saber, assim, o que é a B13? Vocês tem alguma ligação com a Bolsa de Valores lá? A B12? O que significa B13? Tem a ver. A ideia é essa, né? É que o 13 aqui em São Paulo é galera meio maluca. Então a gente não sabe. A gente descobriu isso depois, né? Porque para mim, a gente achava que assim, 13 o Brasil inteiro sabia, mas aqui é tipo um jargão que falam que a pessoa, o maluco, a pessoa doida é meio 13. E aí a gente quis fazer essa brincadeira, né? Quando a gente começou o canal, e a Bolsa de Valores da B3, a gente rebatizou de B13 como se fosse os investimentos pouco ortodoxos, vamos dizer assim. Eu sabia que tinha alguma coisa eu meio que saquei a pegada, né? Da B3 com B13, eu só não sabia que o 13 era de noia, né? Aqui no maluco. Aqui no Sul tem o lance do 13 também, pro cara que é meio doidão, também é 18 é a pessoa sem noção. Quando a gente diz, mas essa pessoa é 18, a pessoa é sem noção. Mas, cara... Fala. Parabéns aí pelo cenário de vocês, eu achei fantástico. Canequinha na mesa, o fundo todo preto, o logo no meio, cara, isso é um exemplo do tipo de conteúdo que a gente quer aqui para o Brasil, né? Um conteúdo de qualidade no áudio, qualidade no vídeo. Achei fantástico isso. Pô, legal. E faço das suas palavras as minhas, né? A gente se inspira com canais que nem o seu, assim, que tem esse cuidado não só com conteúdo, mas também como se apresentar, né? Eu até falei, para passar vergonha tem que passar, tipo, nítido, né? Com a voz limpa e o vídeo, assim, bem nítido. Né? Aí o pessoal fala assim, pelo menos, eles podem até zoar a gente, mas a parte técnica a gente toma um cuidado, assim, para não passar vergonha. E a gente fica geralmente atrás da câmera, né? Nós somos fotógrafos. Então a gente, né, fala, pô, precisa estar perfeitinho ali, né? Tem imagem boa, tem som bom. E essa é um pouco do que surgiu da B13, né? Por isso que eu percebi que o negócio aí tanto no design também. Eu vi que a página do Insta de vocês tem um design muito legal. Gente, quem quiser conhecer o canal da B13, ele é um canal novo. Começou há quanto tempo, galera? O canal a gente começou faz um ano, tem 1 ano e 2 meses, na verdade, só que no YouTube tem acho que 2 meses, né? É bem recente. No YouTube uns 2 meses. A ideia foi começar no Instagram, e aí o pessoal falava, pô, vocês precisam dar cara ali, porque a gente foi pro podcast, né? A gente começou no Instagram, do Instagram a gente começou a fazer podcast, a gente fazia aqui mesmo no estúdio, sem câmera. Sem câmera, sem nada, e aí todo mundo fala, pô, mas para dar credibilidade vocês precisam mostrar a cara, né? Aí a gente falou, vamos... Aí eu falei, vocês não sabem o que vocês estão falando. Acho que a gente vai perder seguidores, né, botando a cara lá. Mas aí veio o desafio e estamos aqui. A ideia inicial era fazer conteúdo e, na verdade, produzir para alguém estar na frente. Mas aí com a pandemia a gente falou, cara, vamos nessa? Vamos embora. E o legal foi que, assim, o tio, né, a gente chama de tio. E aí ele falou assim, pô, mas será que a gente vai criar conteúdo? Será que a galera vai querer ouvir a gente? 2 tiozão falando, os coroa falando. Eu falei, pô, olha o vô aí, tá vendo? Todo mundo admira o cara, ouve o que ele tem a falar. O cara ensinando sobre tecnologia ainda, sobre Bitcoin. Aí ele concordou, ele resolveu. Assumiu a caneca, assumiu a velhice, assumiu tudo. Não adianta. Nós tiozinho... Eu não sou da época do tiozinho da Suquita, né? Tinha o tiozinho da Suquita. Eu sou do refrigerante, acho que tiozinho da Coca-Cola, que a Coca-Cola até é centenária, eu acho. Sim. Muito tempo atrás. Da Crush, vô. Eu sou da Crush. É da Grapete. Esse aqui é da época da Grapete. Aqui da Grapete, tinha Grapete, Baré, tinha outra lá. Ainda existe a Fruc. Fruc existe aqui no Rio Grande do Sul. Existe aquele Guaraná Fruc. Mas então, galera, explica aí, qual é o objetivo do canal de vocês aí, nesse mercado de criptomoedas? Ele é totalmente focado no mercado de cripto ou tem algum outro tipo de assunto? A gente começou com o intuito mesmo de educação financeira, tá? Porque a gente
percebeu esse movimento de interesse das pessoas por esse tipo de conteúdo, e a gente trabalha com audiovisual. Então a gente sempre gostou dessa área, né? A nossa área que a gente trabalha mais de 30 anos com isso, e é o que a gente gosta de fazer. Mas de alguns anos para cá, a gente estudou muito o mercado financeiro, os investimentos, e transformou assim, a nossa vida mesmo. E a gente conseguiu levar a profissão e essa parte, esse interesse por investimentos de uma forma assim paralela, e a gente viu quão importante foi para a nossa carreira até, né? Como a gente fazer melhor com dinheiro, como é que a gente pode usar as ferramentas que existem no mercado para poder proteger o patrimônio, fazer planejamento de longo prazo, pensar em aposentadoria. E aí a gente viu que a gente trabalha com muito pessoa freelancer, né, PJ, e aí muito autônomo, né? E o autônomo, ele tem tem que tomar esse cuidado, né? Porque a gente, como CLT, você tem uma empresa ali que até garante, você tira umas férias, tem o dinheiro. Mas como autônomo, a gente tem que fazer um fundo de reserva, né? Tem que saber aplicar para esses momentos que não tem tanto trabalho e tudo mais. E aí a gente viu que era legal a gente passar essas informações, fora que a gente começou a investir e fala, pô, isso é para todos, né? Que legal. E é legal, a gente conversava muito entre a gente, e às vezes estava num set de gravação, numa diária de fotografia, e a gente conversava com o assistente, o eletricista, o diretor, então a gente ficava trocando essas experiências. E aí, aos poucos, aí veio a pandemia, aí todo mundo teve que olhar com mais cuidado para as finanças, né? Para os gastos de casa. E aí a gente já tinha essa ideia de criar conteúdo, mas a gente queria fazer a parte técnica, não a gente fazer. E aí foi muito engraçado, porque eu falei assim, pô, tinha essa ideia tão legal, e o nosso mercado foi o primeiro a fechar, né? A gente faz muito evento corporativo, shows, grandes eventos, e foram os primeiros tipos de trabalho que parou 100%. E provavelmente vai ser o último a voltar. O último a voltar, porque a gente fazia muito evento esportivo, shows, convenções de empresas, e aí a gente, né, olhando assim o caderninho de ideias, eu falei, tio, vamos tirar isso do papel? De repente a gente pode até ajudar as pessoas que estão passando pelo que a gente está passando agora. A gente tem o privilégio de já ter alguns anos que vem se preparando para alguma urgência, para alguma emergência, ela aconteceu, né, de um nível que ninguém podia esperar. E aí a gente começou, a falar, para tirar do papel, vamos começar lá no Instagram, né? A gente cria umas frasezinhas, a gente sempre gostou dessa coisa bem humorada, então por isso que o nosso nome nasceu de uma forma bem humorada. E a gente sempre quis fazer essa brincadeira, esses trocadilhos né, com as palavras, os jargões do mercado. Então a gente quis atrair a atenção dessa forma. E aí depois a gente foi criando os conteúdos, tipo podcast e agora em vídeo. Então o Instagram é meio que a porta de entrada ali, onde a gente coloca uma provocação, né, uma aspas ali meio duvidosa, mas sempre com algum conteúdo, alguma provocação, porque aí depois, quando conhecerem o resto do nosso conteúdo, aí sim, aqui a conversa é mais longa, a gente desenvolve mais um raciocínio. Mas nasceu disso, né, de disseminar mesmo a educação financeira, só que foi um caminho natural, né, quando você chega nas criptomoedas, eu acho que aí a gente viu a possibilidade mesmo de uma coisa de muito valor, né, para as pessoas que estão olhando para o futuro, como é que o mundo está sendo transformado por essa tecnologia. E aí, acho que meio que batata, né? A gente começou a falar praticamente só disso, mas a gente fala sobre todos os assuntos, de uma maneira geral. O pessoal perguntou se o 13 é do Lula. Não tem nada a ver com o Lula aí, gente. A gente não está autorizado a falar sobre essa parceria. Nada a ver. E vou ter então, mais eu fiquei sabendo sobre o 13, que vocês foram até El Salvador para conhecer como é que está esse país, o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Gente, o lance de El Salvador ter adotado o Bitcoin como uma moeda oficial, isso eu achei extremamente benéfico aí para a nossa criptomoeda, principalmente com esse lance todo da adoção. Nós vemos só pessoas especulando, eu vou comprar mais barato para quando subir, vender, fazer meu lucro e voltar novamente para o papel colorido ali. Então tem muitas pessoas que só entram para o mercado de criptomoedas. Eu vou dizer para vocês que eu acho que a maioria, eu não vou dizer que vocês estão errados, cada um está certo no seu modo ali, as pessoas que estão especulando simplesmente para ganhar dinheiro e pessoas que estão realmente querendo trazer esse lado da adoção. Aqui no nosso canal, nós temos alguns conteúdos especulativos, a gente consegue especular em cima de algumas criptomoedas,
mas também nós temos a maior parte do nosso conteúdo é focado em adoção, em educação também, educação financeira. Por isso que nós temos muitos tutoriais, falamos sobre várias outras criptomoedas. Daqui um pouquinho mais nós vamos falar também sobre os projetos que eu acredito e os projetos que o pessoal da B13 também acredita. Mas vamos trazer esse lado da adoção. Eu acho extremamente positivo. Nós vemos El Salvador adotando, então, o Bitcoin. Tinha rumores de que o Paraguai estava interessado. Não sei se vocês ouviram essa história aí. Sim, a gente ouviu. Teve o Panamá, né? Enquanto a gente estava lá, também saiu a notícia do Panamá também, né? Então a gente estava acompanhando tudo que estava saindo na mídia. A gente estava até querendo trocar a passagem e nem voltar para cá, ir para o Panamá para ver como é que estava rolando lá, né? A gente acabou vindo para cá. Poxa, que inveja de vocês, cara. Eu vou ver se eu me sumo lá para El Salvador. Eu adoro litoral, adoro praia. Então você vai lá. Eu sou apaixonado por tudo isso. As praias de lá são bonitas? Demais. O El Salvador é muito famosa pelo surf, né? Porque as praias, as ondas lá são incríveis. A gente é um pouco mal acostumado aqui, as praias do Brasil são maravilhosas, mas as praias lá são bem legais, e o principal turismo deles é o turismo do surf, e agora eles estão querendo também fazer o turismo do Bitcoin, eles já estão de olho nas possibilidades aí que o Bitcoin vai trazer para o país de uma maneira geral. E é muito legal porque o projeto, né, tem um projeto forte que nasceu lá em El Zonte, que nós fomos visitar lá, que é uma praia local, e é um projeto que já tem há 2 anos lá e é incrível com relação ao Bitcoin. O Bitcoin Beach, né, onde tudo começou, a primeira experiência mesmo em maior escala, né, foi dentro daquela comunidade, que é um projeto social que tem lá, a gente foi visitar a sede deles, entrevistou a galera, né, foi muito legal. E aí, então a gente, ali foi onde a gente teve a experiência do Bitcoin mesmo, né, onde a gente... o pequeno comércio, até o pessoal mais humilde ali já super acostumado ali com fazer a transferência, aceitar como pagamento, então foi bem interessante. Eu tenho uma ideia, a gente chegava e quando a gente saiu do Brasil, a gente fazia sempre essa pergunta para todo mundo. Meu Deus do céu, o gato quase derrubou aqui a câmera. Tô gravando e tem um gato aqui puxando o fio. Fecha a porta ali. Ao vivo é isso, vô. Pai do céu. Pode seguir falando. Vai matar o velho do coração. E quando nós saímos, quando a gente começou a ideia de ir para El Salvador, quando a gente até começou pelo PCR, nem foi, o tio foi cortar o cabelo, e lá até conta a história, bem legal, que ele foi cortar e falou, vou pagar com Bitcoin. A gente, porque essa história nasceu do tipo, a gente, lá em junho, a gente viu a notícia, quando o projeto foi aprovado, a gente até fez um episódio especial dando a notícia, né, e comentando um pouco, e até fiz a conta, vai ser lá para setembro que vai ser implementado, só que aí também a gente deixou de lado essa história. Aí eu tava no meu carro ouvindo um podcast, e aí tinham acabado de anunciar que ia ser 7 de setembro, eu falei, nossa, que coincidência, né, dia da independência, falei, um feriado. Aí eu comecei a juntar os pontinhos, aí eu falei, peraí, eu entrei no Google, já comecei a pensar passagem, quais estavam as regras para viajar para lá, se estava com algum impeditivo, e aí o dia que o tio chegou para gravar, tava a tela aberta, dele, aí tio, olha lá, vamos embora para El Salvador? Deu. Ele falou, mas dá para ir? Tinha uns trabalhos para fazer, né, falei, vamos embora, vai. Então foi uma semana antes, praticamente. Foi muito rápido. Então a decisão foi muito rápida. 7, 10 dias, né? Foi bem. Vambora, se vai, vambora. E como a gente é muito ligado nessa parte assim da fotografia, de gravação e vídeo, aí eu comecei falei assim, poxa, mas a gente não se preparou, a gente não escreveu nada, a gente tá sem ideias, não é que a gente não tem ideia, assim, um planejamento nem nada, mas eu falei assim, agora a passagem já tem, né? E agora aí tem que dar um jeito. Agora a gente vai dar um jeito, o resto a gente se vira. E aí foi muito engraçado porque nesses 4, 5 dias antes da viagem, eu comecei a pensar o que poderia ser interessante, né? Porque eu já estava pensando, vamos fazer umas entrevistas, como se fosse uma linguagem meio de documentário, assim. E aí eu fui cortar cabelo e eu tive esse insight lá, porque aí quando eu terminei, eu cheguei para pagar e eu falei assim, e aí, vocês já estão aceitando Bitcoin? E aí Isso aqui no Brasil, Aqui no Brasil. E aí ele falou, não, nem sei como é que funciona, que dinheiro que é esse, a gente não aceita. Eu falei, e eles são todos jovens. Eu falei assim, mas
mas você tem que começar já, né, a estudar, porque isso é o futuro, né? Então, é uma coisa que vai ser inevitável. Ele falou, que legal, pô, interessante. E aí aquilo me deu um estalo de falar assim, vamos focar nessas pequenas interações, né? Então, a gente se propôs a todas as interações daquele momento até o final da viagem, a gente ia conversar com o motorista do Uber, o vendedor de água, o pequeno empresário, o dono do hotel. A caixa do bar, dono do hotel, até na Avianca, né, na empresa aérea. Então a gente começou todos os lugares, e até teve uma interação muito legal, porque a gente levava essa souvenir, né, essa moeda do Bitcoin, e quando a gente chegava no raio-x para passar porque a gente passou por 3 países, né? A gente passou por 2 países antes de chegar em El Salvador. A gente colocava a moeda em cima, tirava a mochila, tirava as coisas e colocava a moeda em cima. E aí, na Costa Rica, um policial olhou, né, e falou, pô, o que é isso? A gente, é o Bitcoin. Dele, e quanto custa? $50 mil. Aí ele, tipo, ficou numa posição engraçada, essa ideia, a gente, isso é um souvenir, né, brincando com ele. O cara e achou legal que era o Bitcoin físico. Mas existia, ele achou que a gente estava de divisa. No passado, existia um Bitcoin físico, que até esqueci o nome desse Bitcoin, que ele tinha ali a chave privada nele, que você comprar, como é que é? Não era Cassius, era Bitcoin Clasácios, uma coisa assim. Você comprava aquele Bitcoin físico, né? E tinha Bitcoin de verdade nele, tinha chave privada nele ali. Legal, não sabia disso. Eu vi o cara fazendo, vinha com a chave privada, você abria e colocava na carteira, bem legal. Mas o legal disso, Vô, é que nessa interação, ele ficou super curioso, e a gente ali no raio-x meio que atrapalhando, e ele perguntando, né, ele querendo saber a respeito. Então, o legal de fazer essa interação, dessa brincadeira de, e aí, quanto é em Bitcoin, né, ou aceita Bitcoin, as pessoas que, né, aqui, quando a gente fez o PCR, a gente falou, então, a gente vai pagar com Bitcoin? Daí a mulher falou, que é isso? Nunca nem tinha ouvido falar. Tinha ouvido falar, a gente falou, pô... Mas você não sabe o que é? Ela falou, não, ela falou, nunca ouvi. Então, a gente começou a se desafiar, assim, até a gente... Porque a partir dessas pequenas interações, aí vão surgindo pessoas interessadas, conversas, e até a gente vai aprendendo com os outros. E a gente também se colocou muito na cabeça que a gente estava indo lá para ouvir, assim, para absorver mesmo como é que estava sendo a receptividade, né, das pessoas, né? Como é que num país se implementa uma moeda nova. Porque no caso do Brasil, né, a gente lembra, né, a gente tem idade suficiente para lembrar quando o real foi implementado, mas era a moeda tradicional. Agora tem uma camada de tecnologia, uma curva de aprendizagem que é diferente, não é tão simples como você simplesmente trocar aí a cor da nota, o bichinho que está desenhado na moeda. Então essa foi uma experiência interessante também de entender como é que a população estava recebendo aquilo. Olha só, o Sérgio perguntou o seguinte: o Bitcoin foi criado para servir como moeda de pagamento, mas virou um ativo especulativo. Afinal de contas, quem paga alguma coisa com Bitcoin? E aí, tio? Tem um país já que dá para pagar tudo. Dá para pagar tudo. E nós pagamos, né? Inclusive, a nossa primeira compra foram 2 pizzas. 2 pizzas. E depois nós vamos mostrar o momento em que vocês estavam comendo essa pizza aí, lá em El Salvador. Mas, gente, esse negócio de usar o Bitcoin, claro, nós sabemos que o Bitcoin ele foi criado para ser um meio de pagamento descentralizado. Mas hoje em dia, o Bitcoin virou várias coisas. Ele virou moeda, virou uma reserva de valor, virou um ativo de especulação. Virou tanta coisa. O Bitcoin é tanta coisa hoje. Acho que nem Satoshi imaginava que o Bitcoin seria o que é hoje. E nós vendo agora esses países adotando como uma moeda, né? Tem até especulações de que a Argentina estava pensando em também adotar o BTC como uma moeda oficial. Quanto mais países tomarem essa decisão, eu acredito que isso vai ser uma coisa inevitável no futuro. Vai ter mais países aceitando o Bitcoin como uma moeda
de cunho legal, que a gente chama, né? Cunho forçado, não sei se é forçado. Cunho forçado, acho. Então, nós vamos ver mais países, e isso só tem a fazer também que o Bitcoin venha a valorizar mais ainda, no longo prazo. Por isso que eu digo assim, gente, vocês estão preocupados agora que o Bitcoin, sei lá, caiu de 40 mil, eu nem paro para olhar mais o preço, só para vocês terem uma noção. Mas deixa eu ver o preço que está agora aqui. Até olhei. Acho que eu vou ver, tava 41 e alguma coisa, né? O pessoal tá preocupado de que ele vá buscar, né, os 30 mil dólares. Ó, 41.200 é a cotação de agora. A gente fica preocupado porque geralmente quem fica preocupado é porque entrou pensando no curto prazo. Eu acredito que a criptomoeda, na verdade, mais segura de nós entrarmos. Bitcoin não tem segredo, cara. Você só compra, roda, vai fazendo um preço médio. Não vai me fazer uma loucura de pegar, vai vender a casa, vai vender, sei lá, o carro e vou colocar tudo em BTC. Eu sei que agora, com esse hype maluco, Bitcoin valorizando, um monte de pessoas, de empresas, grandes empresas, países adotando como moeda, tem pessoas tomando decisões precipitadas, vendendo tudo que tem, pegando as suas economias e colocando no Bitcoin. Se vocês verem o longo prazo, eu tenho certeza que você não vai se trepar. Você vai conseguir ter algum tipo de lucro, se você está visando lucro no Bitcoin. A tendência é crescer mais ainda isso. Eu vejo o Bitcoin, sei lá, em 2025, rompendo aí os 500 mil dólares. Sendo bem sincero com vocês. Tem um potencial. Tem pessoas falando em $1 milhão por uma unidade de BTC. Se você fica preocupado se o BTC vai voltar para casa dos 30 dólares, vai voltar para os 30 mil dólares, na verdade, 20 mil dólares, você está jogando o jogo errado. Provavelmente você está com algum dinheiro comprometido, está pensando, poxa, eu tenho que lucrar com isso dentro de um mês, até o final do ano eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Não pense pequeno, não pense no curto prazo. Veja sempre o longo prazo, principalmente em se tratando de Bitcoin, que é uma das criptomoedas mais promissoras que nós temos no mercado. Claro, nós temos outras altcoins também que são promissoras, mas o Bitcoin é tiro certeiro, cara. É comprando e vai comprando aos poucos, vai fazendo um preço médio, compra um pouquinho nessa semana, um pouquinho na semana que vem, um pouquinho na outra, e vai fazendo um preço médio. E pensa ali em 2025, você não vai se arrepender. Certo? O segredo é acumular, né, vô? Acho que a gente fez pela experiência, mas a gente ficou com dor no coração de gastar uns satoshis ali em El Salvador. Vou ser sincero com o senhor, viu? Vô, a gente até brinca, porque nós pagamos 47.757 satoshis nas duas pizzas. E aí a gente falou, puxa vida, daqui 10 anos, será que a gente, com esses 47 mil satoshis, a gente consegue comprar a pizzaria que a gente foi, né? A rede, né? Então, deixa eu colocar aqui esse vídeo. Olha o brilho. Olha lá, brilho da careca. Mas hoje, pelo menos da B13, é nosso Bitcoin Pizza Day. Então a gente pediu 2 pizzas. Ai, meu Deus, que clichê, hein? Mas justamente para pagar com Bitcoin, né? Porque alguém já fez isso no passado. Sim. E a gente vai fazer isso no presente, no nosso presente. E quanto será que vai valer essa pizza aqui? Não sei. Daqui 10 anos. Ó, nós vamos comer agora e no final a gente vai registrar aí o momento. A gente pagando oficialmente. Caramba, em Bitcoin. Será que no futuro o pessoal vai falar assim, pô, aqueles malucos lá gastaram 20 mil satoshis, sei lá quanto, nessa pizza? E nem te acha que o cara que comprou por 10 mil Bitcoins? Não. Tomara que a gente seja esse maluco lá no futuro. Sim, vai ser bom. Valeu! Registrado. Até já! E pior que vai ser, cara. Eu tô dizendo para vocês. No futuro, também acredito. Infelizmente. No futuro, eu tenho um grande arrependimento da moto de 3 BTC. 3 BTC. O Bitcoin hoje tá o quê? Tá. Deixa eu ver em reais aqui. Vamos dar. Eu me lembro que a moto em reais era uma MT-03 da Yamaha. Sim, eu tinha alguns Bitcoins, aí eu pensei, vou vender os meus. Eu vou vender 3 BTC, vou converter em reais e vou comprar essa moto. Hoje em dia, cadê aqui a cotação em reais? Geralmente eu não acompanho a cotação em real do BTC. Vai dar uns 220. 223, alguma coisa assim.
Cara, tá mais de 600 mil reais. É a moto mais cara da minha vida. Eu tava falando pro pessoal esses dias na live que se eu tivesse essa moto, porque eu já vendi, eu vendi ela no meio do caminho, porque eu não tava andando, vendi com 2.000 quilômetros. Eu tava dizendo assim, ó, se eu tivesse essa moto até hoje, eu ia colocar ela dentro de um vidro e ia deixar ela como se fosse um objeto de decoração. Porque eu nunca mais eu ia querer vender essa moto na minha vida. Uma moto com preço de Lambo. Uma moto no preço do Lamborghini agora, né, vô? Cara, que maluquice. E uma coisa que é interessante é porque às vezes a gente acha que é uma maluquice, né? Assim como há 10 anos atrás, vamos chamar de maluco, gastou 10 mil bitcoins em 2 pizzas, mas a gente entende a importância desse ato simbólico, né? De você realmente ver aquilo funcionando no mundo real, de ter uma troca ali monetária entre duas partes, que um oferece um produto ou um serviço e você tem mais uma forma de fazer esse pagamento. A gente também encara mais o Bitcoin como uma reserva de valor, como mais uma ferramenta de investimento que você, né, para pensar no longo prazo, e todo mundo precisa ter alguma exposição à criptomoeda, né? E como você falou, o Bitcoin é o porto seguro hoje, é a moeda mais antiga, é a mais sólida, é com maior valor de mercado. Já se provou com o tempo, né? Já vem se provando nesses 12 anos, né? Então, a gente também encara muito como... É muito bom as pessoas se educarem, entenderem que a tecnologia por trás também tem aplicações muito boas, assim, transformadoras para o mundo, mas ela também é uma ferramenta de você se proteger contra algumas contra a inflação e pensar no futuro. E a gente também fala que o ideal é você não se expor tanto para você também não correr o risco de, no curto prazo, com essas oscilações, ter algum prejuízo que vá comprometer o seu patrimônio, os seus investimentos, né? Então, fazer sempre com muita educação e com responsabilidade e comprando aos pouquinhos, como o vô já falou. A dica do vovô aí, vocês têm que seguir, que é compra de pouquinho em pouquinho, vai fazendo o preço médio, vai acumulando, que daqui a 5, 10, 15 anos ninguém vai estar arrependido, isso com certeza. O que vai acontecer? Eu vejo muitas pessoas aqui, a galera está preocupada com a China, que tudo vai depender da China na semana que vem, se o BTC vai cair, se vai subir. Os chineses, eles têm a grande maioria, né? Agora eu não sei como é que está a situação, mas a grande maioria das mineradoras, elas estavam situadas na China. Eu acredito que ainda deva ter uma parte de mineração vinda da China. Isso eu não via de uma maneira positiva, né? Esse lance de centralizar em uma única nação a mineração. Exato. Agora, até voltando ao lance de El Salvador, os caras estão querendo minerar BTC com o vulcão, com a energia, como é que é o nome? Geotérmica. Geotérmica. Uhum. Fazer a mineração de BTC com o vulcão. A gente foi lá para conferir. A gente foi no vulcão lá para ver. A gente foi no vulcão para ver, gravamos o vídeo de lá. E, claro, uma grande brincadeira que a gente falou, cadê o Bitcoin saindo do vulcão, né? Mas engraçado que os salvadorenhos, a gente conversou com eles, e eles falaram que alguns meses antes até da apresentação do projeto de lei, o governo já vinha fazendo muita propaganda sobre incentivos fiscais e investimentos em energia limpa, a eólica, solar e geotérmica. Mas eles não entendiam por quê, né? E aí, quando eles vieram com o projeto de lei e incentivando também a mineração no país, eles falaram assim, agora entendi. Então, eles estavam querendo, além de aprovar o projeto que tornou o Bitcoin moeda legal no país, também incentivar empresas e investimentos também com mineração no país, né, com essa energia abundante que eles têm lá. Eles têm vários vulcões, então eles querem desenvolver, usar o Bitcoin como uma ferramenta de transformar o país mesmo, né, de transformação da economia deles. E agora basta saber, né, como é que essa experiência vai se dar aí ao longo dos anos. Hoje em dia, né, o pessoal perguntou, quem que usa BTC para pagar as contas, para comprar coisas? Hoje em dia, o BTC, ele está sendo usado geralmente com intermediários, né? A pessoa, sei lá, a pessoa é trader, eu comprei BTC num preço, valorizou, vendi, fiz o meu lucro. O que essa pessoa pode fazer? Ela pode vender esse BTC, mandar para sua conta bancária. Ou ela pode simplesmente utilizar serviços que possibilitam isso, como, por exemplo, o Walter, né? O Walter tem um cartãozinho vermelhinho, a gente manda Bitcoin para lá,
e consegue fazer pagamentos. Tratando o BTC como uma reserva de valor, sempre vai ter um momento em que você vai realizar alguma coisa. Você não vai ficar só comprando, vou só comprar BTC, só comprar e acumular. Claro, vai ter um momento em que você vai ter que realizar o seu lucro. Todo mundo chega a uma fase de realização. Por exemplo, a quantidade que eu tenho de ADA não é a mesma quantidade que eu tinha no passado. A quantidade que eu tenho de BTC agora também não é a mesma quantidade que eu tinha no passado. No meio do caminho, a gente vai realizando lucros, vai realizando alguns sonhos, vai fazendo alguns investimentos também. E isso é possível, sim. Quando você trata o BTC como uma reserva de valor, inevitavelmente, você acaba comprando coisas, você acaba pagando contas, sei lá, ou seja convertendo o BTC em reais, ou seja usando o próprio BTC direto mesmo, como uma maneira de pagamento, se a pessoa aceita BTC diretamente, ou usando alguns intermediários, que nem o caso que eu falei para vocês do Walter, que você carrega o cartão Visa com BTC e um cartão internacional que você consegue fazer pagamentos até durante as viagens, qualquer país que você for. Mas em El Salvador o negócio é diferente, né, pessoal? Como é que está a aceitação do BTC lá? Eles estão aceitando o BTC direto? Estão aceitando. Na capital, ainda é um processo que quando a gente saiu de lá ainda estava com muita polêmica. A gente foi nas manifestações também, tem gente que é contra, porque quando vem um projeto do governo, sempre vai ter uma reação, né, das pessoas que estão de oposição ao governo, tem muito receio de quais são as reais intenções deles de fazer isso no país. Então a gente viu esses dois lados, né, da moeda, como a gente costuma falar. E teve um problema grande lá, porque assim, foi implementado em 90 dias. 90 dias eles falaram assim, Bitcoin vai ser moeda paralela aqui, né, com relação também ao dólar, mas ao mesmo tempo eles não passaram como funciona, como vai funcionar direito. Então, o pessoal é inseguro, a gente viu muito isso, e as manifestações aconteciam um pouco por isso. Porque, no fundo, as manifestações, eles falavam sobre Bitcoin, tinha os símbolos sobre ser contra o Bitcoin, mas era uma manifestação com várias outras coisas, né? Tinha direitos LGBT, tinha... Estavam contra lavagem corrupção, de dinheiro. Lavagem de dinheiro, e como eles não entendem muito bem o que estava rolando, porque foi implementado muito rápido, rolava tipo, vocês colocaram isso, a gente vai ter que engolir. E a gente já tem um histórico de moeda paralela, que era o colón salvadorenho em paralelo com o dólar, e depois foi implementado só como dólar, e eles ficaram, de novo estão querendo enganar a gente, e aí começou uma bagunça enorme, né? E o aplicativo do governo, o Tivo, né, que a gente até testou lá, a gente conseguiu pegar e ver funcionando, caixas eletrônicos, estava dando, nos primeiros dias, muito problema. Vários modelos de aparelho não eram compatíveis ainda, então eles ainda estão nesse processo de arrumar a casa para poder implementar. Então hoje hoje bateu acho que 1.100.000 usuários que baixaram, e é um país pequeno, são 6 milhões de pessoas lá, então você imagina que ainda está no começo essa curva de adoção, e o incentivo para as pessoas baixarem e começarem a usar é que quem fizesse o cadastro lá ia receber um incentivo de $30 para poder começar a transacionar, e entender como é que funciona a ferramenta. Então, bem ou mal, assim, é um incentivo legal, mas aí só lembrando que a carteira que eles estavam do governo lá é uma carteira custodiada, né? Não é uma carteira não custodiada. Então os fundos ficam sob responsabilidade do governo. Você tem que cadastrar, você tem que colocar o seu telefone, você tem que colocar o seu CPF, você tem que fazer uma selfie. Né? Então é uma coisa centralizada, e dentro da própria carteira você tem as duas opções, ou dólar ou Bitcoin. Você pode transferir um para outro e tudo mais, e você pode sacar dólar ou ou colocar Bitcoin, né? E fazer essa inversão. A carteira é para as duas coisas. Então a pessoa o comerciante que recebeu ali em Bitcoin, ele já pode fazer a conversão instantânea para dólares, ou vice-versa. Então a carteira incentiva o uso das duas moedas, né, de uma forma ali simultânea, mas é uma tecnologia, então ela demanda uma curva de aprendizagem. Então você tem que pensar que tem desde jovens a pessoas mais idosas, pessoas mais simples, então, e também tem pessoas com opiniões políticas fortes, fala assim, eu não quero fazer parte disso, mas aos poucos, mesmo quem era de oposição, e a gente foi conversando, entendeu que você pode usar o Bitcoin de uma forma livre, você não precisa da anuência do governo, nem nada.
você tem carteiras privadas, você tem tantas opções de usar essa tecnologia, e não quero me alongar muito, mas uma provocação legal também, porque a gente vê que, pelas perguntas do pessoal, é que El Salvador é um país muito pobre. Assim como o Brasil tem problemas sociais muito, muito graves lá, e eles, mais de 70% da população é desbancarizada, ou seja, não tem acesso a um cartão de débito, a uma conta, a um microcrédito, a um financiamento pequeno, para nada. Então, o Bitcoin ele também passou a ser uma ferramenta de inclusão, porque mas assim como no Brasil, lá tem mais celulares do que habitantes, então todo mundo tem o celular conectado, né, a maioria das pessoas. Então você baixou um aplicativo, você já é automaticamente bancarizado, você já pode começar a receber, a pagar, a poupar, né, a começar a fazer uma poupança e sem um intermediador, né, sem um intermediador, você não precisa ter anuência de ninguém, de nenhum banco. Então, também é uma ferramenta de inclusão. E nessa comunidade lá da praia, que ela é bem humilde, é impressionante como eles já usam essa tecnologia e vários. A gente conversou com pessoas super, super simples, né, com casa de madeirinha, assim, vendendo água ali, e falando que nunca teve conta em banco e que já há 2 anos consegue guardar um pouquinho, consegue ter uma poupança e planejar o futuro, né? Então tem essas ferramentas também de transformação. No Brasil, a gente sabe que mais de 50% das pessoas também não são bancarizadas, então esse tipo de tecnologia também tem esse lado de inclusão mesmo, uma forma de você se inserir só instalando no aplicativo e começando a transacionar. E um dos grandes impactos, que foi até quando nós compramos água lá com Bitcoin, é muito legal, porque lá em São Salvador, a gente perguntava, pagar com Bitcoin? As pessoas falavam, não, ainda não, entendo um pouco, o gerente ainda não passou como vai ser. E quando a gente foi pagar lá em El Zonte, a gente, pode pagar com Bitcoin? Claro. Como se fosse falar, posso pagar com nota, posso pagar com cartão? Não, claro. E na hora de pagar, para dar a confirmação, a gente, confirmou, entrou, ele, não, pode pegar água. A confiança de saber que aquela transação, que foi via Lightning, né, até que é bem legal, estava ali, automática, e falou, não, pode pegar água aí, tranquilo. Esse foi um impacto para a gente, falou, poxa, né, era até um senhor, né, e já dentro da tecnologia, entendendo a tecnologia e se sentindo seguro para usar, né? A pergunta, aceita Bitcoin, quase que não fez sentido, ele achou estranho, né? Ele achou estranho. Como se fala, posso pagar com dinheiro? Porque na cabeça dele, o Bitcoin também é dinheiro, então, não, só me paga e pode levar água. Então, é muito legal. E já na capital, você perguntava, parecia, não, eu não sei como é que funciona. E era muito legal, porque a gente perguntava, e quando a gente começava a explicar como funciona, outros funcionários, né, as pessoas iam se juntando para ver como funcionava. Era muito engraçado isso, né? Uma coisa que eu ia perguntar para vocês era realmente se o método de aceitação era via Lightning Network. Né? Agora vocês me responderam que é via Lightning Network. Até eu andei trazendo 2 vídeos aqui no canal de uma carteira que não custodial, né? Que utiliza a Lightning Network, que é a Blue Wallet. Eu tenho um tutorial dessas 2 carteiras, 2 tutoriais sobre essa carteira. A gente até usa. Inclusive trazendo mostrando que até a Paxful, que é um dos nossos apoiadores aqui do canal, eles têm agora suporte também para a Lightning Network, a Paxful. Eles têm uma forte ligação também com o pessoal da América Latina. Essas pessoas que têm esses países mais pobres, né, que têm um grande número de desbancarizados. Inclusive, alguns desses países não permitem a operação de corretoras de criptomoedas. E as pessoas elas só conseguem comprar e vender, negociar Bitcoin através desse serviço da Paxful. E agora, justamente, esse lance da Lightning Network sendo implementada na Paxful e esses países mais pobres também estarem usando a Lightning Network, de certa forma, tem facilitado bastante a vida dessas pessoas aí a entrarem nesse mercado de criptomoedas. Eu estou achando muito bacana isso, né? Embora tenha os seus prós e os seus contras, mas eu sempre digo aqui, gente, o Bitcoin só vai ser usado para o propósito que ele veio realmente, que é ser uma moeda descentralizada, se tiver algum incentivo para isso, se tiver alguma tecnologia, uma empresa que cria uma tecnologia que facilite essa adoção. Por si próprio,
nós que já estamos inseridos nesse mercado, sabemos que é fácil baixar uma carteira, criar uma carteira, transacionar isso, mas tem pessoas que não sabem nada, gente, não sabem nada. E por isso que eu vejo uma carteira centralizada, mesmo que seja criada lá pelo governo de El Salvador, eu vejo isso como uma coisa positiva. Até tinha uma pergunta aqui que o pessoal fez. O que vocês acham sobre esse presidente de El Salvador? Até não sei, acho que a pergunta se perdeu aqui. Você acha que ele é aqui, ó, que ele é um visionário ou é um irresponsável? Como vocês veem o como é que é? Nayib Bukele. O Bukele. Na bunda e abiabi. Ó, vou te contar. Eu nem sei se na minha opinião é igual a do tio. Mas pelo que a gente percebeu lá, ele tá com uma aprovação grande, tá? Ele é jovem, ele tem 40 anos. Ele é mais novo que o tio. Mais novo que eu, olha que eu sou velho. Mas eu já vi várias entrevistas, ele é um cara bem educado no universo das criptos, você vê que ele fala com desenvoltura, ele sabe do que ele tá falando, né? Ele não tá surfando uma onda assim de uma coisa moderna. Mas o nosso primeiro banho de realidade lá em El Salvador, isso foi muito interessante, porque a gente foi para lá com aquele espírito de tipo, nossa, que demais, a gente vai usar Bitcoin, vai estar todo mundo empolgado, vai estar todo mundo feliz porque é uma tecnologia nova. E aí a gente saiu do aeroporto, passou pela imigração, pegamos as malas e a gente pegou um Uber, e o motorista do Uber era um garoto de 24, 25 anos. Garoto, anos. É um jovem. E aí eu falei assim, pronto, né, vamos bater um papo com ele, faz aquelas pequenas interações. Eu falei assim, pô, e aí, você já sabe como é que funciona o Bitcoin e tudo? Ele falou, eu sei, eu vejo vários vídeos no YouTube, eu entendo. E eu falei, pô, então você deve estar empolgado, porque agora, depois de amanhã, vai começar a poder usar aqui. E eu perguntando, achando que ele ia achar o máximo, né? E ele respondeu, não, eu tô muito preocupado, né? Você lembra disso? Foi sim. E aí ele virou e falou assim, não, eu tô preocupado. Mas assim, mas por quê? Porque a gente vive num país tão pobre e o que o governo está fazendo está sendo muito pouco transparente. Eles não sabem o quanto que o governo está investindo. A gente sabe que eles compraram Bitcoin para a reserva do país, né? Eles compraram 700 Bitcoins, mas eles gastaram dinheiro para desenvolver o aplicativo. Eles vão instalar 200 caixas eletrônicos no país inteiro e eles anunciaram que essa é uma parceria público-privada, mas parece que foi só investimento público. Então ele falou, a gente não sabe o quanto das nossas reservas ele está usando para fazer essa iniciativa, e se no curto prazo tiver algum problema diplomático com outros países, o que isso vai... A gente já viu, né, que o FMI está pressionando também El Salvador, então existe muita crítica, se eu tiver alguma sanção ou alguma oscilação muito importante no preço, o que isso pode representar para o país. Então ele fala assim, a gente já tem tão pouco que se der alguma coisa errada pode ser o risco da ruína. E acho que a educação financeira passa por aí também, o quanto que você está exposto a esse tipo de ativo, né? Então, isso foi um banho de realidade, de falar assim, tá, eu entendi, no fundo, assim como você falou, a gente entende que no médio e no longo prazo, provavelmente vai ser uma coisa benéfica para o país, porque é um ativo que tende a se valorizar, vem se provando com o tempo, e é um país que, ao mesmo tempo que não tem nada a perder, tem muito a perder. Então a gente ficou meio com essa sensação de que, dependendo do quanto eles estão se arriscando, ele pode ser considerado um irresponsável, pelo menos no curto prazo. Mas o jeito que ele fala sobre Bitcoin, sobre blockchain, eu vejo que ele é um cara que entende. Eu já vi ele dando entrevista sem um bate-papo, assim, informal, então sem texto ensaiado, então você vê que ele é um cara que entende do assunto. Mas, então, nesse aspecto, eu vejo como um visionário. Sim. Né? E até resposta. Só para no curto prazo, ele pode parecer realmente um irresponsável. Isso. Mas o pessoal, no futuro, eles vão dizer, poxa, se não fosse o Bukele, a gente estaria numa situação... Cara, até tem uma pergunta aqui do Adilson, né? Por que eles não usaram, sei lá, uma stablecoin qualquer, deram preferência pro BTC? Né? Uma stablecoin, para quem não sabe, é uma criptomoeda estável. Por exemplo, a USDT, que é pareada no dólar, ela sempre vai valer $1. Eu acredito que o Bukele, ele deve ter colocado isso na balança e deve ter pensado, poxa,
Se eu criar uma stablecoin, né? Se eu utilizar uma stablecoin, na verdade, eu vou estar sempre posicionado em dólar, que o país já era, no caso, já trabalhava com dólar. Já tinha dólar no país. E ele continua, Vô, porque ele continua paralelo ao dólar, né? Tanto que a gente podia pagar com o dólar ou a gente podia pagar em BTC. A gente, claro, que optava pelo BTC para ver como eles iam reagir, como estava acontecendo tudo. Mas não faria sentido ter uma stablecoin já pareada no dólar, porque eles já usam o dólar, né? E outra coisa, só para você entender, eles já anunciaram que os preços, né, a unidade de medida de preço, do valor, continua sendo dólar. Então, em nenhum lugar você entra, eles te falam, custa tantos satoshis. Não, eles continuam precificados todos em dólar, só que o aplicativo, você digita o valor em dólar e o aplicativo já faz a conversão e faz a transferência. Então, você nunca, pelo menos nesse primeiro momento, nada, nem na praia e nem na capital, nada era precificado em Bitcoin. Os preços ainda em dólares, tá? E o aplicativo faz toda essa conversão automaticamente. Tanto que nós pagamos $22, né? Por 2 pizzas e foi 47 mil satoshis. Então, eu vejo o seguinte, que o Bukele, ele deve estar vendo o longo prazo, né? Como você falou, você deu uma frase muito bem colocada. Do curto prazo, ele pode ser considerado um irresponsável, mas no longo prazo, eu acho que vai salvar, muita gente vai se salvar com isso lá naquele país, esses países mais pobres. Tem pessoas que não gostam, até tem um comentário aqui do JC, que particularmente não gosto de bancos e governos entrando no Bitcoin. Traz visibilidade, porém, quando souberem seu verdadeiro potencial, irão querer meter a mão. Então, assim, é muito importante nós não perdermos a essência do BTC. Né? Nós sabemos que existem as carteiras ali centralizadas de El Salvador, onde que o governo está orientando as pessoas a usar, mas essas pessoas não são obrigadas a aceitar o BTC nessas carteiras. Eu acho que um problema maior seria se o governo começasse a dizer, não, vocês só devem usar as carteiras que nós temos aqui no nosso governo, que o governo fornece. Se o negócio for pender para esse lado, aí sim eu concordo com vocês. Aí já vira ditadura, o negócio começa a pender para um lado que não é legal. Sim. Mas a partir do momento em que as pessoas têm a liberdade de usar outras carteiras, né, outras carteiras descentralizadas, para poder utilizar o Bitcoin como uma maneira de pagamento, quem quer usar, por exemplo, a Lightning Network, tem a carteira Samurai, que parece que não é centralizada, tem a carteira Fênix também, parece que não é centralizada, que utiliza a Lightning Network. Inclusive, eu quero ver se eu trago alguns tutoriais sobre essas carteiras mais descentralizadas, porque eu trouxe da Blue Wallet e ela é centralizada, mas é a mais simples que eu trouxe, era o tutorial basicão de Lightning Network. Depois nós vamos dar uma... A Moon é muito legal também, M-U-U-N. Depois eu vou passar para você testar aí, se você achar interessante, mostra no seu canal. Muito legal. Funciona Bitcoin e Lightning. E lá em Elzonte, eles usam a Bitcoin Beach, que também é Lightning, né? Ela foi desenvolvida especificamente para lá, né? Uma empresa chamada Galoy, e tem um aplicativo que até estrangeiro pode usar, chama Bitcoin Beach. Nós baixamos lá, compramos camisetas, né? Funciona super bem também. Gente, nós estamos caminhando a um crash na nossa economia. Isso daí já é um assunto que já tem há anos, a galera está falando há anos. A economia está, principalmente com essa pandemia, parece que veio para dar uma abreviada nisso. E acredito que os países colapsando, a economia colapsando, muitas nações ou muitos investidores vão migrar, sei lá, para ouro físico, prata, e Bitcoin deve ser uma das principais criptomoedas, os principais ativos, que nós já podemos chamar o Bitcoin de ativo. Eu vejo um grande potencial do Bitcoin ser recebido em caso de uma grande crise global financeira. Eu vejo muito positivamente o Bitcoin dessa forma. E por isso que eu acredito que o Bitcoin tem um potencial muito bom para ser realmente para ter muito mais valor do que tem hoje. O pessoal está preocupado aí, Bitcoin está em 40 mil, será que vai cair para 30? Será que vai cair para 20? Se vocês pensarem, poxa,
Vejam lá à frente, vocês vão ver o Bitcoin lá em 100 mil, 200 mil dólares e vão pensar, poxa, aquele velho maluco tinha razão lá 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás. E eu lá preocupado com se o Bitcoin ia estar em 30 mil, ia estar em 20 mil, e agora essa bodega está em 200, 300. A gente vê, Vô, que os fundamentos do Bitcoin, né, a tecnologia que ele tem, que embarca, a gente vê que a valorização é uma questão tranquila ali. Acho que o maior valor dele está justamente nesses fundamentos, né? Se você pensar que o dinheiro ele só existe porque as pessoas dão um valor, né? Elas enxergam valor naquilo. Você imagina você ter um ativo que ele é global, que ele não tem fronteiras, que ele é instantâneo, que ele é incensurável, que ele não pode ser confiscado. Então, como é que você valoriza isso? Isso é muito valioso. A gente já ouviu histórias, né? Tem uma história até de gente que fugiu de guerra lá no Afeganistão e tinha... porque fecharam os bancos, fecharam o Western Union, não tinha como sacar dinheiro. Você foge do país com as suas 12 palavras, em qualquer lugar do mundo você tem acesso aos seus fundos. Então, tem histórias muito interessantes até de... Então, como é que... se a pessoa guardasse ouro em casa, dinheiro físico, ou no banco ou em casa, e você tem que fugir numa situação extrema, né, de uma situação de guerra, você imagina que até nisso a tecnologia como o Bitcoin pode ser transformadora, né? Então, quando a gente colocar valor nisso, isso é o famoso, isso sim não tem preço, né? Uma coisa que você é livre para usar, não depende de governo. Até as pessoas que criticavam lá o presidente, a gente falou assim, a gente só acha estranho se ele é corrupto, se ele é mal intencionado, se ele é irresponsável. Ele escolheu a única ferramenta que ele não tem controle sobre ela. Ele não pode emitir mais nenhuma, ele não pode confiscar de ninguém se você souber usar. Então, por isso que é um paradoxo essa adoção por um país, porque a gente está acostumado os governos a quererem controlar, a quererem ter o controle absoluto sobre a emissão de dinheiro, sobre as transações que as pessoas fazem. Então, eles estão adotando uma tecnologia que é open source, é livre, né, código aberto, então as pessoas podem usar livremente. É o que o tio fala, o Bitcoin ele já tem as regras do jogo. Você tem que seguir aquelas regras, né? São 21 milhões, até 2140, você não tem como ir. E já, né, um país, né? Vamos pegar o Brasil, emitindo real à vontade, Estados Unidos emitindo dólar à vontade. Na hora que para eles o jogo fica ruim, eles podem mudar a regra do jogo e você vai falar assim, não, mas a regra não era essa. Já o Bitcoin não, a regra é essa e vai até o fim. Não tem outro caminho, né? Então... essa é uma comparação legal, né, Vô? Tipo assim, se o dinheiro fosse um jogo, o Bitcoin a gente está jogando sabendo das regras. E o dólar, o real, o euro, a gente está jogando sem saber as regras, porque muda o governo, muda a opinião, muda a política. Mudam o tempo todo no meio do jogo, cara. Imagina você começar a jogar um jogo, daí você tá preparado para um tipo de regra, daí do meio do caminho, pessoal, agora não funciona mais dessa forma. O dinheiro que vocês tinham ali, né, que dava para comprar 2 carros, agora vocês compram 1 carro, tá? É assim. Gostou? E você é obrigado a usar isso daí, a usar essa moeda que a gente está fornecendo. E a gente já teve essa prova, né? Quando teve o congelamento da poupança, né? Pô, aquilo... Né, imagina você tá lá e juntando. Claro que a poupança não é o melhor caminho, mas... Você tá lá naquela dependência, de repente vem um governo e fala assim, agora não é mais seu, agora é nosso. Uma coisa que você falou, que eu acho que aí também resume tudo, as pessoas falando do preço do Bitcoin. Tava em 50, foi para 38, 40, isso é o preço. Mas o que a gente está falando aqui é o valor. Então, o valor do Bitcoin hoje, ele não é, a gente não consegue medir o quanto que ele pode chegar 500 mil a 1 milhão, porque a gente está falando do valor e não do preço. O preço, ele vai oscilar até ele achar, né, quando 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas tiverem adotado, o preço vai oscilar menos, porque não vai ter tanta especulação. Mas o valor do Bitcoin tá na regra do jogo, que já está estabelecida. Então, você sabe onde você está pisando, você não vai ter. E com as moedas, as stablecoins, as moedas pareadas ao dólar, o próprio dólar, a regra do jogo muda o tempo todo. Então, a gente não consegue planejar para o futuro se o futuro é incerto. E o futuro do Bitcoin até 2140, ele é matemático, já está definida a regra. Então, esse valor, esse sim é inestimável. O preço vai variar, agora o valor não vai mudar. É isso aí. Legal, olha só.
Fala um pouco sobre o período de baixa que nós estamos passando. Gratidão aí o Neto Oliveira, que é membro do nosso canal e ainda mandou superchat. Grande Neto. Nós abrimos agora o Seja Membro, tá, pessoal? Tem ali o membro apoiador, que é R$ 6,90, uma coisa assim, é baratinho. E depois tem o membro VIP, que é R$ 29,90. Daí pode entrar lá no nosso grupo do Telegram, no grupo dos alunos, pode ter desconto também na aquisição do nosso curso Bitcoin Sem Segredo, e também tem outros benefícios também, a gente posta vídeos antecipados, vamos começar a fazer live somente com os membros, assim que nós juntarmos uma quantidade bacana de membros, vai ter lives ali só para membros, mas nós já estamos começando a postar vídeos antecipados ali para o pessoal que é membro. Também tem destaque aqui nos comentários, tem uma outra aba de comentários, onde eu consigo ver os membros, eu consigo dar uma atenção maior aí para as dúvidas que os membros tiverem durante os vídeos que são postados. Bem tranquilo, seja membro aí do canal Voepa. Então a pergunta dele, como que nós holders, né, os holders podem tirar vantagem de uma situação dessa, né, o mercado oscilando? Eu vejo assim, ô Neto, que durante essa oscilação que o Bitcoin está dando, eu vejo quando o Bitcoin cai, eu vejo oportunidades de compra, né? Existe uma frase que todo mundo menciona aí, Bitcoin não se vende, Bitcoin só se compra. Claro, você só vai vender o seu BTC com lucro. Se você precisar, eu quero comprar tal coisa, eu quero pagar tal conta, eu quero fazer isso, fazer aquilo, viajar, aí eu vou pensar em vender alguma coisa. Mas essa venda, ela tem que ser pesada na balança. Eu estou no lucro para realizar uma venda e gastar esses meus BTC? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Eu vejo os momentos de queda como como oportunidades de entrada, oportunidades de compra. Então eu acho muito interessante, por isso que eu digo, faça o preço médio, porque o preço que você pagou na semana passada pelo BTC não é o mesmo preço de hoje. Então se você colocou toda a sua grana no BTC na semana passada, eu tinha, sei lá, R$1.000 para investir em Bitcoin. Eu vou colocar tudo agora. Se você for comprando aos poucos, decidiu comprar aos pouquinhos, você comprou lá a Bitcoin a quase 50 mil, daí agora pode comprar o BTC a 41 mil, se cair você consegue comprar também a 30 e poucos mil. O negócio é fazer um preço médio e encarar essas quedas não como desespero, Bitcoin caiu, perdi todo o meu dinheiro, Bitcoin morreu, porque vocês vão ouvir isso várias vezes, o pessoal comentando, Bitcoin morreu, Bitcoin já era, Bitcoin já morreu acho que umas 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes. Então eu vejo as quedas, oportunidades, grandes oportunidades para o longo prazo. E a gente também, é impossível você saber qual é o fundo do poço e qual é o topo, né? Então você tentar adivinhar o melhor preço para entrar ou sair é inviável. Então de pouquinho em pouquinho. E a viagem que nós fizemos, ela foi praticamente financiada pelo Bitcoin, né? Então a gente escutou até o pessoal falando, mas é como a gente já investe há um certo tempo e vai tendo lucro, né? Mas quando você tem um investimento em Bitcoin a longo prazo, essa foi a questão da gente. A gente usou para realizar um sonho. Usou para realizar um sonho. Obrigado aí. O Pederson, vamos pegar esse gancho aí. Isso era uma das coisas que eu ia perguntar para vocês. A viagem foi paga com BTC, graças ao BTC? Sim. Foi graças à educação, né? Ao Bitcoin, a Ethereum, a gente foi estudando todos os casos e foi se encantando com as possibilidades, né? O Bitcoin tem aquele lugar especial no coração, né? É a maior posição que a gente tem, né? Que a gente investe, mas a gente vê o potencial também, né? Você comentou da ADA, tem a Solana também, que brilhou esse ano, o sol tá brilhando esse ano, e Ethereum também, que é a segunda maior moeda. Então a gente vai estudando caso a caso e vai investindo um pouquinho também, de pouquinho. Acho que a estratégia é a mesma, comprando de pouquinho em pouquinho, com exceção de que o Bitcoin, se eu tiver que optar a vender com lucro, eu prefiro vender as altcoins e o Bitcoin eu vou acumulando, né?
Então, Exatamente. a viagem sim foi paga, não foi paga com Bitcoin, foi paga com aprendizado, foi paga com educação, porque foi por causa disso que a gente conseguiu fazer preço médio, fazer com responsabilidade e aproveitar boas oportunidades de projetos interessantes também, né? E o Bitcoin ser o porto seguro ali, onde a gente vai... a gente realiza lucro tanto para reais como para Bitcoin. Então a gente vai aguardando na carteira lá. E eu confesso, assim, às vezes a gente fazia alguns testes, né? A gente fez o teste no ATM lá da Tivo, no aeroporto, né? E trocar BTC por dólar dava uma dor no coração ali, mas a gente falava, isso é para entender, pelo estudo, pela compreensão, né? Então é o valor do aprendizado. Dava dor no coração, mas a gente está sempre acumulando, então acho que isso é mais importante. Boa! Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal da B13 aqui no YouTube. O canal é bem recente, tinha 180 e poucos inscritos. Dá pra gente aumentar isso, né, pessoal? Vamos lá. Quem sabe, a gente já tá falando de membros, né? A gente tá querendo falar de inscritos ainda. Então se inscrevam lá se vocês gostarem do nosso conteúdo e a gente, aos poucos, vai aprendendo também. Somos 2 tiozões aqui, mas a gente tá aprendendo também a conversar com o pessoal. E a gente sabe que, o vô já é figurinha carimbadíssima, super carismático, aí todo mundo acompanha o vô, de repente vai acompanhar os titios aqui também, ver se vocês gostam do nosso conteúdo, mas a gente tá aprendendo aqui, dando umas caneladas, mas tá aprendendo junto. Legal, gostei, eu já curti bastante. Conteúdos aí focados em adoção, tem poucos no mercado. Eu sei que o meu canal é focado em adoção, tem a Use Cripto, as meninas que fazem um trabalho bem legal. Elas vieram. Inclusive, eu quero convidar elas para a gente também participar de uma live. Carol e Cacá. Quem sabe de um podcast também presencial com as meninas. Elas vieram para São Paulo e aí nós ficamos sabendo que elas tinham vindo para São Paulo. Falamos, vem aqui visitar a gente e tudo mais. E aqui era um quartinho aqui e tudo mais. Vamos passar vergonha aqui. E elas vieram. Vieram super gente boas, assim, incríveis. Muito legal. Foi muito legal o podcast com elas. Que legal, gente. Tem uma pergunta aqui do Pederson. Uma pergunta. Será que vai chegar definitivamente uma forma de negociar compras e vendas com Bitcoin sem taxa? Isso vai ser impossível devido à taxa de mineradores? Então, o Pederson, a Lightning Network é uma rede paralela. Como eu falei no vídeo ali sobre Lightning Network que eu postei domingo. Domingo e segunda, eu postei 2 vídeos sobre Lightning Network. É uma rede paralela com o Bitcoin, é uma solução, uma segunda camada que o pessoal criou para tentar justamente dar uma burlada nas taxas altas, nas confirmações, no tempo de confirmação aí das transações. E tem vezes que você consegue enviar Bitcoin, fazer um envio de Bitcoin pela Lightning Network que não tem taxa. A taxa é irrisória demais. Às vezes menos de um centavo, né? Eu vi teve um youtuber que fez uma transferência na Lightning Network e foi taxa zero. O cara pagou taxa zero. Então, essa seria uma alternativa, né? Para poder tentar resolver isso. A gente fez uma transação aqui no programa uma vez pela Lightning, através da Blue Wallet, custou 1 Satoshi. 1 Satoshi? 1 Satoshi. Ou seja, é uma fração de centavos de real, inclusive, né? Acho que não tem nem como precificar. 0,00. Então, como você falou, ínfimo. Né? Nessa tecnologia da Lightning que é impressionante, instantâneo, confirmação imediata e um custo de 1 Satoshi. Aqui, o Vivinho Dave, nós falamos sobre isso. Foi dado $30, né? Para cada elo salvadorenho lá para testar o BTC. Dá uns R$158, mais ou menos, na época. Sim. E foi um dos incentivos. E sabe que uma coisa que foi legal é que mesmo quem era mais resistente à utilização, eu até falava assim, baixa a carteira e manda os $30, manda os $30 para os bitcoins para uma carteira privada, e você pode usar. E aí as pessoas, como é que funciona? Então a gente abria a carteira, tá vendo? Você faz essa transação e aí você não precisa usar a carteira do governo, se você acha que não é segura, se você acha que o governo está querendo controlar o seu dinheiro, mas é um incentivo para você começar. E acho que
se você abrir a carteira e já tem um saldo ali, você já começa a ver duas coisas, né? A possibilidade de pagar e receber, e já você começa a ver a oscilação de preço. Então, tanto para cima como para baixo, você começa a entender esses movimentos do mercado no curto prazo, que a gente viu que tem que ter estômago forte, né? Até uma coisa bacana com relação à Lightning Network, eu ouvi falar que a OKEx também já dá suporte à Lightning Network. Eu não sei. Faz tempo que eu não uso a corretora OKEx, mas parece que eles estão dando suporte à Lightning Network. Eu vou, inclusive, entrar em contato com a galera da Huobi e da Bitpreço. Eu vou entrar em contato com essa galera aí para ver se eles têm interesse, porque eu achei interessante. Eu achei muito legal o mecanismo da Paxful. Você manda via Lightning Network e o saldo em BTC, ele computa lá na sua conta. Se você quiser sacar na rede original, você saca. Se você quiser sacar usando a Lightning Network, você consegue também fazer isso por esse lance da Paxful. Eu acredito que futuramente mais corretoras devam adotar também a rede Relâmpago, justamente para facilitar a vida das pessoas. Né? A Lightning Network dá para dizer que é o Pix, das criptomoedas. Exatamente. Eu tô vendo a mensagem do André aqui, ele falou que precisava fazer eventos focados em incentivar a usabilidade. Você sabe que a gente super apoia essa ideia. Inclusive, nós, como eu falei, nós somos profissionais autônomos, somos fotógrafos, eu tenho uma produtora e a gente já aceita no nosso negócio. Se você entrar no meu site lá, a gente aceita Bitcoin como pagamento, o tio, se quiser um serviço de fotógrafo, por quê? A gente tem que não só criar eventos, mas nessas interações também, no seu negócio, você já pode, tem soluções para você começar a aceitar a partir de amanhã. Não falo a partir de hoje por causa do horário, mas amanhã, se você quiser, você já pode instalar um aplicativo, tem umas ferramentas da Coinbase que você pode receber, inclusive, como uma plataforma no seu site, que o usuário consegue escolher até 5 moedas diferentes para te pagar. Então, soluções tem. E acho que a usabilidade, começar a implementar essa usabilidade também é uma forma de adoção importante. E é muito louco, porque se você for ver, a usabilidade, ela vai fazer o caminho inverso, porque que nem eu já recebo em reais. Aí o que eu faço? Eu pago minhas contas e aquela parte que eu quero investir, eu transformo em Bitcoin. Recebendo em Bitcoin, eu vou manter o Bitcoin e o que eu vou fazer? Vou converter em reais para pagar minha conta. Claro que se eu já puder pagar minhas contas em Bitcoin, melhor legal, né? Mas eu só vou fazer esse invertido, né? Se eu receber em Bitcoin, ótimo, vou manter em Bitcoin, o que eu precisar pagar, que eu tenho que usar o real, eu vou pagar, né? Ou o dólar, o que for, né? Muito legal. Hoje em dia tem vários serviços aí que você consegue fazer os pagamentos já direto com o BTC. Geralmente tem um intermediário ali fazendo isso. Acredito que mais no futuro, à medida que o BTC for tendo mais adoção, as pessoas vão começar a aceitar direto. Eu aceito aqui é o meu QR Code, manda para cá, paga o serviço através com a sua criptomoeda. Até lá na cidade de Sapucaia do Sul, no passado, em 2017, gente, logo que eu criei o canal, eu comecei com um projeto passando de comércio em comércio, né, e tentando incentivar a galera a aceitar a criptomoeda. Eu consegui convencer uma academia lá da cidade e um barbeiro lá da cidade. E só que na época era tudo muito estranho, era tudo novidade. 2017 ninguém queria saber de nada, mas mesmo assim eu consegui convencer os caras. Até hoje está lá o adesivo da academia, aceita o Bitcoin, Decred, Ethereum e não sei qual, e outra criptomoeda lá. Eram umas 3 criptomoedas. Mas só que assim, aí eu te pergunto, alguém pagou com BTC? Eu acredito que talvez alguém possa ter pago, mas dificilmente alguém pagou com criptomoeda. Mas só o fato de você estar disposto a aceitar a criptomoeda no seu negócio já é um baita de um passo. Porque o futuro, gente, criptomoeda é o futuro. A tendência do nosso dinheiro é se descentralizar. Em algum momento as pessoas vão acordar e vão ver que deixar a nossa grana na mão de um governo para decidir o que é bom e o que é ruim, a gente só vai vendo o resultado do que nós vemos hoje.
Inflação é um dos resultados. O governo, ele faz, cara, imprime dinheiro, a reveria, paga as próprias contas deles com dinheiro impresso, imprime dinheiro para sustentar esse bando de políticos aí que não ganham pouco, né? Você vai ver os políticos, quanto que esses caras ganham? Verba de gabinete, o salário deles são altíssimos, daí volta e meia eles estão fazendo reuniões para aprovar o aumento de salário deles mesmos. É uma sacanagem isso. E esse dinheiro, quanto mais dinheiro esses caras ganham, quanto mais dinheiro se imprime para pagar obras superfaturadas, olha só que coisa linda, nós tivemos uma pandemia, e daí tivemos que transformar os estádios que foram superfaturados aí, da Copa, foram construídos lá para a nossa Copa, que nem diria o Ronaldo, né? Ronaldo, o fenômeno, que sem estádios não se fazia a Copa do Mundo. E agora? A mesma coisa, cadê os hospitais? Porque sem hospitais a gente não consegue combater pandemia. Os caras estavam transformando o estádio em hospital. Teve muita obra superfaturada, o negócio está degringolando. A crise global, se acontecer uma crise global, uma crise aqui no Brasil, pode ter certeza que não é por causa dos trabalhadores, das pessoas humildes, das pessoas que estão ralando e estão se ferrando com a inflação nesse país. Se acontecer uma crise, é culpa de vocês, políticos. Essa é a verdade. E tem pessoas ainda que babam ovo para esses caras. Desculpa aqui o desabafo, gente. Eu fico louco. Quando toca no assunto de política, eu fico maluco. É por isso que aprender sobre Bitcoin é libertador, porque a gente vê uma luz no fim do túnel. É você tomar o poder para si e falar assim, se continuar com essas políticas descontroladas de corrupção, de superfaturamento, de impressão de dinheiro, de inflação, a gente já tem uma ferramenta. Então, eu acho que o Bitcoin ele também eu não acho que ele vai derrubar os governos ou as moedas, mas ele vai ser um contrapeso. Ele vai, assim, se continuar desculpa o português aqui, essa porra louquice aí, a gente já tem uma ferramenta funcionando, segura, muito mais valiosa do que o dinheiro circulando no país, e as pessoas vão migrar automaticamente, porque o dinheiro é que nem água, ele vai fluir para um lugar que ele tem menos fricção, assim, ele vai achar o caminho natural. Então, se aqui está difícil, ele vai achar um outro caminho. Então, as pessoas estão atentas a isso. Por isso que, mais do que investir no Bitcoin, é importante as pessoas estudarem o Bitcoin, estudarem as criptomoedas, porque é o futuro. O dinheiro, tudo está se digitalizando. Fotografia, o vídeo, né? A internet está acostumada. Sim. O dinheiro, ele não, é mais uma ferramenta que a gente tem na sociedade que vai se digitalizar. Só que a melhor implementação desse dinheiro digital, até o momento, é o Bitcoin. Então, acho que essa é uma grande ferramenta, inclusive como esse contrapeso, se continuar essas políticas irresponsáveis, né, de alguns países. A gente vê hiperinflação na Venezuela, na Argentina, em vários países africanos. Então, e quem sofre mais com inflação é como você falou, vô, é a camada mais pobre da sociedade, né? Porque eles não têm acesso nem ao banco, nem a esses recursos, e eles têm que... A cesta básica sobe, tudo sobe, como é que vai pagar para comer, para viver? Então, pode ser um instrumento, sim, de um grande protesto, de liberdade, né? E por isso que é importante conhecimento, porque, for ver, parece que para os políticos é importante que ninguém saiba nada, né? Porque não sabendo nada, você vai ter que depender deles. E essa é a importância de estudar, né? Por isso que a gente até pensou nisso, falou, olha a importância da educação financeira. Não tive isso na escola. E é super importante, mas parece que é exatamente isso, eles não querem, por quê? Quem não sabe vai depender da gente. E aí é que você dança, né? Então... Agora foi o nosso desabafo, foi o nosso desabafo. A vontade é xingar, né? Botar o bi ali. Galera, teve um rapaz que postou aqui, Viação Garcia, aceita Bitcoin como pagamento das suas passagens de ônibus. Viação Garcia. E agora tem aqui o Farias, ele postou o seguinte, que o Cinemulti de Floripa aceita BTC. Cara, eu tô há horas para fazer uma matéria nesse shopping. Eu acredito que acho que é o shopping, o nome do shopping é Multi. Lá para... Qual é a praia ali, cara? Não é Canasvieiras,
Tem a ilha de... Meu Deus, me perdi aqui. Pra que Floripa eu conheço muito pouco, então não posso te ajudar nessa, amor. Fala para nós aí, ô... Eu vou até aproveitar, uma coisa que é legal também, a gente está vendo os locais que aceitam, eu não sei o quanto a gente pode falar, mas tem um aplicativo, se você me permitir eu falo o nome, que você... Pode falar, tranquilo. Aqui a gente fala o serviço que for, gente. Eu tenho os anunciantes no nosso canal, a gente não tem aqui uma barreira para falar de outras empresas, outros serviços, não tem problema nenhum, gente. A gente não recebe nada, a gente também não tem patrocínio nenhum, mas tem um aplicativo chamado BitRefill, que é como se fosse, você carrega ele com Bitcoin e é um serviço como se fosse de cupons ou de voucher. Então você quer usar o Uber, ele transforma o Bitcoin em reais, né? E você pode usar no Uber, pode usar no iFood para pagar Netflix. Então você manda, chama BitRefill, pode fazer compras online. Então mesmo os locais que não aceitam Bitcoin, esse aplicativo tem um monte de serviços dentro dele que você vai... É como se fosse um pré-pago. Você carrega um pouquinho no iFood e faz compra no iFood com Bitcoin. No Uber, no McDonald's, e tem um monte. Eu até abri para ver como é que estava. É uma lista grande de empresas conhecidas que você pode pagar usando Bitcoin se você quiser. Sem fazer toda essa conversão e tudo. Você manda para o aplicativo e ele faz o resto. É bem legal. Ah, sim. Eu conheço a BitRefill. Eles estiveram em contato comigo na semana passada. Eu achei bem legal o serviço deles. Inclusive, ele é integrado em carteiras. Se eu não me engano, tem a carteira Exodus, também tem uma integração com a BitRefill. Tem outras carteiras? Tem algumas carteiras que tem essa integração. Até a própria Blue Wallet, a própria carteira Blue Wallet, ela tem uma integração com a BitRefill. Você consegue usar lá. Olha aí, já começou a putaria aqui, ó. Webcams, chat, hot girls. Alguém quiser encontrar moças e rapazes quentes, vamos bloquear esse imbecil aqui. Tá louco? Eu acho muito legal o pessoal tá falando dos lugares que aceitam, e o tio tem uma história boa, que quando nós fomos, no fundo a gente teve um problema com o PCR e nós tivemos que ficar mais 2 dias em El Salvador. E aí nós fomos para um hotel, que é o primeiro hotel que aceita Bitcoin. Antes mesmo da adoção por El Salvador, e achei muito legal, né, o ensinamento que o dono falou pro Marcos. Conta a história. Porque a gente chegou lá e ele falou, não, já há uns 3, 4 meses eu já aceitei, eu vi que estavam se discutindo isso no país, ele falou, eu fui atrás, ele foi lá na praia do Bitcoin, ver funcionando, aí ele falou, é isso, o aplicativo é esse, é isso, e ele já começou a colocar no hotel, então foi o primeiro hotel da capital, né, de São Salvador, a aceitar Bitcoin. E aí ele falou que ele teve uma reação muito forte dos amigos, de outros donos de hotéis e pousadas. Familiares, né? Ele falou assim, você é louco de mexer com isso? Essa é coisa do governo. E aí ele falou, a resposta que ele deu para as pessoas foi assim, ele falou, e o preço do Bitcoin sobe e desce, você vai receber uma moeda que oscila. E aí ele falou assim, para mim, prejuízo é ter quarto vazio. Se eu tenho hóspede, se eu tenho cliente, como ele quer me pagar... não importa, o que importa é eu atender bem para ele querer voltar, e se o meio de pagamento é esse que ele quer, eu vou aceitar. Então ele falou, o maior prejuízo que eu posso ter é não ter cliente. Então essa é a visão do empreendedor, o cara visionário, porque ele não quer, ele entende o valor, não é do Bitcoin, ele entende o valor do serviço que ele está prestando, de ter freguês, de ter cliente, né, de poder prestar um bom serviço. E se ele aceita, se ele tem a maquininha de cartão de crédito, se ele tem o aplicativo de criptomoeda, se ele aceita cheque, aí é mais uma facilidade, ele não está criando dificuldade. Isso eu só achei um ensinamento bem legal. É bem legal. Legal, olha aqui, ó. Aceitamos aqui no Goiano Delivery Fast Food, em João Pessoa. Entrega em São Paulo? Entrega em São Paulo já? Vou pedir, hein? Entrega em São Paulo. Ó, o shopping, gente, que o pessoal falou, que é do Cinemulti, é lá no Campeche, na praia do Campeche. É um shopping que tem vários estabelecimentos e todos esses estabelecimentos aceitam Bitcoin. Só para vocês verem. Em Florianópolis, eu estou há horas para fazer uma matéria lá. Agora, como eu estou nesse momento, eu estou em Floripa. A hora que eu organizar as coisas aqui no estúdio, eu vou ter que falar com a administração do shopping primeiro. Será que é um a gente incentivo? pode filmar, fazer alguma coisa legal lá.
nesse shopping. Todos os estabelecimentos aceitam Bitcoin. Que legal. E é uma forma, né, de chamar atenção também, chama público, porque acho que a comunidade cripto ela é bem apaixonada, ela quer ver funcionando, a ponto de 2 malucos aqui pegarem 3 aviões para chegar em El Salvador. Então, quase 24 horas. Se não fosse isso, muito difícil a gente ter ido para lá, né? Achei de ir para El Salvador. Eu queria. Como é que foi para vocês chegarem lá? Eles exigiram o quê? Exigiram um passaporte, essas coisas. O que vocês precisaram para entrar em El Salvador? É muito fácil entrar. A gente saiu daqui já com o PCR e depois eles falaram, não precisa para entrar, precisa para sair. Porque o nosso governo é que exige, né? Foi isso que foi o nosso problema, porque a gente foi com o PCR e chegou lá, a gente falou, vamos embora, tá tranquilo, e não, vocês precisam do PCR agora para voltar. Então foi esse o problema. Não precisa de visto. Não precisa de visto, é só o passaporte, vai tranquilo. E vacina. As vacinas, e tem que apresentar as vacinas. Até porque... O PCR é o teste do Covid, né? Pode ser o de farmácia, aquele? Não. Aquele é o antígeno, tem que ser o PCR, que é aquele que demora um dia para ficar pronto no laboratório. É um pouquinho mais caro, mas é o que eles exigem. E até das vacinas a gente levou, foi tranquilo, mas até foi importante para a gente sair em Costa Rica. Na Costa Rica a gente tinha um espaço maior de tempo ali de espera do voo, e nós saímos para conhecer a cidade e tudo mais, e com as carteirinhas da vacina eles liberaram para a gente sair. Senão, a gente tem que ficar lá dentro mesmo e não poderia sair. Mas não tem barreira, né? Isso daí me deu uma ideia muito legal, cara. Eu vou pensar em alguma coisa, vou conversar com a galera que apoia aqui o nosso canal, ver o que eles acham da gente fazer uma matéria em El Salvador com o Voepa. Vamos ver se tiver alguém assistindo aí dos nossos parceiros aqui do canal. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Voepa em El Salvador. Vou dar uma dica, conversa com teus parceiros aí, de 15 a 20 de novembro, vai ter a maior conferência de Bitcoin da América Latina, que chama La BitConf, que ano passado foi na Argentina, e esse ano, dia 15 a 20 de novembro, vai ser em El Salvador. A gente foi convidado para ir, mas assim, convidado para não pagar para entrar e para cobrir a feira, para cobrir o evento. Agora a gente está vendo também passagem, se a gente conseguir, a gente vai voltar para lá daqui a 2 meses. E a gente viu o vídeo, né? O vídeo incrível, um vídeo de lançamento. Em 3D. Ainda não foi lançado. Em 3D, incrível, muito legal, né? Ainda não foi lançado, mas a gente estava conversando com o pessoal lá, eles apresentaram pra gente, pô, fantástico. Então chama La BitConf e vai ser a conferência. Inclusive, acho que ano passado até o Elon Musk foi na Argentina. É uma conferência grande. Né? Eu tenho contato desse pessoal da La BitConf. Eu vou entrar em contato com eles também para ver o que a gente consegue fazer. Eles falaram alguma coisa para vocês em stand, alguma coisa para vocês lá? Olha, como as pessoas que para vocês? A gente, como todo mundo que conhecia a gente falou com imprensa, a gente falou com empresários, a gente falou com um cara que estava organizando, né, um cara da Guatemala que faz parte da organização do evento. Como ele viu que a gente estava fazendo uma cobertura, ele convidou a gente para cobrir o evento lá. Então ele não ofereceu para a gente fazer nenhum stand nem nada, a gente falou que queria conteúdo. Inclusive a gente saiu nos jornais lá, a gente até trouxe um monte de jornal lá, a gente comprou, e foi muito legal. E ele falou assim, se vocês quiserem vir, a gente consegue credenciais para vocês cobrirem o evento, né? Porque é um evento pago para quem for visitar. E a gente falou, então tá bom, agora a gente está na saga de conseguir um apoio aí, porque a gente acabou de voltar, a gente foi com recursos próprios, né? A gente foi com dinheiro de estudo e de criptomoeda, mas agora fazer 2 viagens seguidas aí ficou um pouco pesado, mas a vontade é grande, porque o país é incrível, o pessoal é muito amável, tanto pelo turismo quanto por essa experiência de estar lá vendo o Bitcoin de perto, vale a pena. E você que é uma referência nisso também, para você vai ser uma abertura de horizontes, porque você vai ver realmente, desde lá da praia do Bitcoin até a capital. Imagino que se em setembro as coisas estavam meio nebulosas, daqui a 2, 3 meses já é outra realidade. A gente saiu de lá, não tinha nem 500 mil pessoas que tinham baixado a carteira. Hoje já tem mais de 1.200.000 pessoas. Então, imagino que até lá já vai estar muito mais integrado e funcionando. Com certeza é um impacto grande. E fora que a comida é maravilhosa, a comida é maravilhosa. Abriu os horizontes, eu já estou cheio de planos aqui para ver. Hoje mesmo eu vou ver quais são os custos para fazer essa viagem aí. Eu te conto nos bastidores. Gastaram em média de quanto? Vamos falar ao vivo, a gente fala. Olha, a passagem mais em conta que você vai encontrar já nesse período de novembro, em torno de R$ 3.500,
Tá? 3.500, 4.000 reais com taxa, mais ou menos, dependendo do dia, né? Mas eu até fiz essa pesquisa por coincidência, porque eu estou pesquisando para ir para o evento, entre os dias 12 e 22, ou seja, 10 dias lá, porque o evento é de 15 a 20. Então a gente pegou, eu estava pegando de 12 a 22, estava 3.000 e pouquinho, 3.300, 3.500 pela Avianca, porque é bom que você não precisa ficar trocando de companhia aérea, já despacha a mala daqui do Brasil mesmo. Tranquilo. Então funcionou. Como você vai sair de Floripa ou do Sul, talvez tenha um custo um pouquinho maior, mas saindo de São Paulo o custo é mais ou menos esse. Isso daí pela Decolar não é melhor, será? Vamos pesquisar, a gente vai se falando nos bastidores, porque Vamos a gente falando ali, vamos ver como é que vai ser essa... A gente tá de olho nos preços, porque vontade não falta, né, tio? Nossa, com certeza. A gente estando lá, a gente já conhece as quebradas lá, então a gente vai te levar para comer a melhor pupussa lá, que é uma panqueca deles lá, um prato típico deles. E já prepara a prancha de surf lá, porque as ondas são boas, viu? As ondas são Eu grandes. já tô aqui começando Vamos a correr. surfar, vamos ver se eu fazer tudo que tem que fazer. Aqui em Florianópolis eu estou me preparando para fazer uns negócios bem legais aqui também, fazer umas filmagens bem bacanas. Começar a evangelizar com o evangelho de Satoshi Nakamoto de porta em porta. Vamos começar a bater de porta em porta aqui. Amém! Amém? Irmãos, vamos hoje. Tem que Já escutou puxar a palavra? o X. É. Você conhece a palavra de Satoshi Nakamoto? Muito legal, gente. Então, pessoal, foi um prazer enorme aí estar conversando com a galera da B13. Mais uma vez, eu quero pedir a você aí que está assistindo esse vídeo, ele vai ficar salvo aqui no canal. Tá na descrição desse vídeo, vai estar o link do canal do pessoal da B13. Vamos dar esse apoio aí, vamos se inscrever no canal deles. Dá essa moral. Fazer os caras bater aí 10 mil inscritos, gente. Por favor, vamos lá. A gente estava querendo 1.000 até o final do ano, 10 mil, acho que é melhor, hein? 10 mil é melhor. Vamos ajudar esses caras a bater 10 mil inscritos aí. Grande, boa. Olha, eu queria agradecer assim, imensamente essa abertura, essa possibilidade. Ter aberto as portas pra gente, vô. Muito obrigado. Foi uma honra. A gente conversa com muitos outros criadores de conteúdo. Quando eles viram o post hoje, eles falam assim, nossa, como é que vocês conseguiram? Eu falei assim, não, ele é isso, ele é um cara acessível. O vô atendeu ali o nosso chamado e foi ontem. A gente falou ontem, hoje já estamos aqui. Então não tem negociação, não tem papo, né? Se topou, já no dia seguinte já tá aqui no ar. Fechou. E a gente admira muito o seu trabalho, você faz coisa com muito critério, responsabilidade, coisa... Parabéns pelo canal. Do seu jeito divertido. Então a gente acha que esse é o caminho, né? Não importa a linguagem, mas a gente está aqui pelo mesmo propósito, que é passar conhecimento, né? Se tem uma coisa que ajuda todo mundo a prosperar junto, é compartilhar experiência, conhecimento, e a gente aprende muito junto, né? A gente aprende com você, aprende com as perguntas das pessoas, com os nossos amigos, os familiares. Quando a gente vai cortar o cabelo e pergunta se tem Bitcoin, você conversa com a pessoa, o cara da academia. Então, acho que esse é o caminho mesmo. E acho que as redes sociais permitiram isso, né? Há 20, 30 anos atrás, isso aqui seria inimaginável. Imagina agora que essa próxima inovação, que é o dinheiro, que é o Bitcoin, o dinheiro digital, o dinheiro sem fronteiras, daqui a 5, 10 anos, as aplicações vão ser as mais variadas possíveis, né? E a gente está antenado para não perder esse barco, né? Para estar acompanhando essa inovação junto. Tamo junto então, gente. Vamos nos organizar aí. Em um outro momento, vamos trazer vocês aí de novo no canal. Vamos fazer o canal bombar. Vamos embora. E em El Salvador, se for junto, aí nós vamos criar conteúdo de lá. Imagina. Fazer criar de lá, gente. Imagina. Levar todo aqui, mesa, microfone, levar todas essas coisas. Eu levo. Vamos levar. Você leva tranquilo. E a gente tem um pessoal lá, né? Que é pessoal muito gente boa, que a gente... Produtores que a gente entrou em contato aqui, acabou, a gente conheceu eles lá e, viraram irmãos, virou uma família. E a gente se fala todo dia aí, né? A gente já chamaram pro casamento, eu falei, pô... Aí não é ele. E tem uma história legal. A gente vai contar uma história muito legal, que é a história deles, né? A gente vai fazer um episódio... Foi o grande áudio com eles, foi muito legal, foi muito bacana. E vale a pena. Galera, se o BTC cair, não se apavorem. Aproveitem a oportunidade de compra, porque essa bodega vai subir, gente. Não fiquem desesperados, entendeu? A maior BTC bodega é lua. O pessoal fica comentando direto nos comentários dos vídeos.
criptomoeda de tal é Lua. Sei que tinha o pessoal lá da PXP é Lua, Metal É Lua. Hero é Lua, Solana é Lua. Eu digo aqui, ó, BTC é Lua. Ah, pessoal, tem uma enquete que eu fiz aqui com vocês, que eu perguntei ali, né, o que vocês gostariam de ver mais no canal? Então, ganhou ali na enquete moedas que eu estou de olho. Então, nós vou começar a postar aí, geralmente, uns 2 ou 3 vídeos na semana, acho que uns 2 vídeos na semana sobre isso, onde eu vou trazer ali umas 2 criptomoedas que eu estou de olho em cada vídeo. Aí vamos dar uma breve explanada nela, e vou explicar para vocês o porquê que eu considero essas moedas promissoras e vamos tocar a ficha nesse projeto aí também, certo? Tanto projeto nessa cabeça aqui, com Alzheimer, que a gente vai trazer, vai trazendo, mas a ideia é essa, vamos atender vocês aí, trazer conteúdo que vocês querem ver também, certo? Eu vou estar de olho, eu vou estar ligado. Antenadaço. Eu também. Falando nos projetos, eu quero estar dentro. Então tá, galera. No mais, eu só tenho a agradecer a vocês por assistirem essa live toda até aqui e pedir que nós possamos nos encontrar aí, ó, na próxima live. Gratidão a todo mundo aí, gente. Obrigado, galera. Vamos até soltar uma musiquinha aí para animar essa saída. Obrigado, vô. Obrigado a vocês que seguem. Essa mesa é maneira, cara. Eu vou querer comprar uma mesa dessas aí para botar musiquinha. Fechado, a gente passa a letra. E aí você pode vir aqui um dia, quem sabe aqui em São Paulo, você senta aqui no meio. Então. Da gente, vô. Tá convidado, viu, vô? Eu tô indo pro Rio de Janeiro em novembro. São Paulo tem que ver quando é que eu vou dar uma banda aí. Tá convidado. Tá convidado. Portas aqui, portas abertas, janela aberta. Mesa branca aqui, ó. Aqui, ó. Bitcoin. Aí, Obrigado. galera. Valeu mesmo, pessoal. Um abração. Agradece. Valeu.